Oi, gente, meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de cura energética e vim aqui falar com vocês hoje sobre as leis do universo. Hoje a lei que eu vou falar é a lei do pensamento, né? Que é a forma como a Vaiana descreve no livro Sete Planos da Existência, que também pode estar associada à lei ou princípio do mentalismo, que das leis herméticas, e que também é chamada lei do pensamento pelo Raymond Holliwell, e foi assim transformador para mim a leitura dessa lei por meio desse conhecimento desse autor. Porque teve uma frase dele que me chamou muita atenção e eu trouxe para minha vida, e eu sempre penso nisso, sempre, porque eu vim mudando a minha vida em função dessa frase. Eu trouxe várias informações aqui para eu ir lendo para vocês, porque são informações bem valiosas que eu trouxe de uma forma que eu peguei, né, desses vários conteúdos e que depois eu posso esquecer se eu não olhar aqui certinho. Essa frase que ele fala é: o progresso de cada indivíduo é determinado por seu padrão mental dominante. Isso, gente, mexeu tanto comigo porque primeiro que muitas vezes a gente vive sem ter consciência de o que são os nossos pensamentos, o que a gente pensa, muitas vezes a gente nem para. Por muito tempo eu não parava para pensar sobre isso, eu só pensava. Mas olha que interessante, quando você para pensar sobre isso, é justamente no yoga, uma coisa que a gente busca muito, né? Que é dar um passo além para trazer a consciência e entender que você não é esses pensamentos. Logo, você pode pensar sobre seus pensamentos, ou melhor, você pode observar os seus pensamentos. E quando você pode fazer isso, você pode escolher e você entende que você que determina tudo. Então, por muito tempo, eu fui conduzida pelos meus pensamentos, pelos estímulos externos, pelos pensamentos coletivos, pelos pensamentos das pessoas ao meu redor e achava assim, né, que era uma vítima do universo, porque afinal de contas, né, eu não quero viver realidades dolorosas, ou se era realidade boa, enfim, é sorte. Só que quando você vai aprendendo a expandir sua consciência e olhar e entender que tudo está ao nosso alcance e que por meio desse princípio, dessa lei do pensamento, nós podemos mudar completamente a nossa vida, a gente começa a colocar atenção aí. Então, formas de você começar a observar seus pensamentos é por meio das palavras que você fala, tá? Nos meus clientes, nos atendimentos, às vezes eu termino um atendimento que dá para fazer bastante mudança de crença, uma reprogramação bem legal. Logo em seguida, às vezes a pessoa começa a falar ainda algumas coisas que mostram que algumas crenças ainda estão fortes ali, que mesmo com as mudanças que nós fizemos. Por quê? Porque a pessoa também tem que fazer a parte dela depois. Além dessa estrutura que a gente vai mudando nesse nível energético, a pessoa tem que prestar atenção no depois, porque ela continua criando a realidade dela. E se ela não fizer uma mudança por meio da boca dela, principalmente, da criação por meio da palavra, tudo aquelas crenças que nós modificamos, que nós fizemos trocas ali por meio do Theta Healing, que é a ferramenta que eu trabalho, ao longo prazo vai voltando tudo de novo, porque a pessoa tinha um padrão mental dominante ali, fundamentado em experiências, em crenças, a gente traz pro consciente, vai trabalhando, vai mudando, só que ela tem que fazer parte dela. Foi assim comigo e é assim com as pessoas que eu vejo mudarem de fato na vida. Porque senão volta. A neurociência comprova que a gente cria, né, redes neurais, caminhos neurais fortes. Então, por exemplo, esses padrões mentais, hoje eu vejo assim, são como estradas, né? Então imagina assim uma estrada dupla, forte, enorme, pavimentada, que você percorreu, que seus pensamentos percorreram por muito tempo. Assim são nossos padrões mentais dominantes, bons ou ruins. E quando a gente começa a fazer, por exemplo, faz uma mudança energética, né, nas crenças e tudo mais, é necessário persistir, e eu até recomendo algumas práticas, né, de meditação com foco naquela intenção que a gente criou. Por quê? Porque a gente também vai ativando uma nova rede neural e fortalecendo ela. Só que no início é como é criada uma estrada.
né? Então, por exemplo, tem uma lá, um monte de mato, que é um monte de neurônio, um monte de, né? Você vai dando início, é como se fosse uma estradinha pequenininha, como você vai, uma picada que você vai fazendo ali, cortando, né, o mato, começando a formar uma trilha, e conforme os pensamentos vão se repetindo todos os dias, com consistência, com persistência, de forma consciente, vai abrindo. E aí o que acontece? Aquela estrada vai deixando de ser usada, aquela estrada grandona que estava lá, ela vai ficando abandonada, ela sempre vai estar lá. Só que você não usa mais aquela estrada, e sempre que automaticamente, porque no início é isso, automaticamente seus pensamentos querem ir para aquela estrada, você olha para eles e traz para cá e vai conscientemente, como aquele que observa e que é capaz de criar a própria realidade, conduzindo os seus pensamentos. Isso, gente, transforma vidas, transforma a minha vida, porque eu aprendo hoje, cada dia mais, a justamente a domar meus pensamentos. É claro que no dia a dia tem os pensamentos infinitos que vem memórias, vem várias questões, né? Por exemplo, se eu vou fazer qualquer tipo de coisa, vem milhares. Nossa, pensamentos são muitos pensamentos. Só que se eu vou colocando pensamentos construtivos, eu vou criando esse padrão mental construtivo, a minha vibração se torna elevada, a minha atração se torna muito mais rica, muito melhor. Ao passo que quando eu vou mantendo um padrão mental com pensamentos inconscientes de reclamação, de crítica, de julgamento, de problemas, de contas a pagar, de doença, de, enfim, é isso aí que eu tô o quê? Fortalecendo. E é isso aí que é o quê? Dominante na minha vida interna e externa. Porque eu vou vibrar e eu vou atrair, vou manifestar e aí não tem vítima. Simplesmente é uma matemática. Conforme você vai se aprofundando nisso, mais você vê que é uma matemática. Interessante é saber que não é do dia para a noite. Essa é uma questão também que eu tenho com muitos dos meus clientes. Muitas vezes não é só com atendimento que a sua vida vai mudar. Então, pessoas que passam em 20, 30, 40 anos construindo uma realidade que chegou a trazer um resultado de muita dor, se depara com o fato de que ele é responsável por aquilo, consciente ou inconscientemente, que é possível fazer uma mudança, a gente faz tudo possível ali para fazer uma mudança dentro do atendimento, né? Por exemplo, de Theta Healing. Só que depois a pessoa, no outro dia a pessoa vai acordar, aquela realidade está lá ainda. Tudo aquilo que foi criado. Então, com a nova mudança de vida, com a observação e a disciplina de ativar o próprio melhor, observando seus pensamentos, escolhendo o máximo de tempo possível os pensamentos, os conteúdos que vai absorver, que vai colocar para dentro de si mesmo, que vai nutrir, né, a mente, as emoções e as ações, você vai começando a criar essa nova trilha, como eu disse, e vai o que? Desconstruindo aquela estrada. Então não é milagre, não é do dia para noite. Quando eu fui descobrindo tudo isso, eu brinco assim que Brinco não, eu falo que é fato mesmo. Eu comecei a ter pequenas mudanças e viver pequenos reflexos, mas eu vendo uma construção tão complicada no sentido de que eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu vivia dessa forma inconsciente aí, sendo levada, buscava muito, mas eu não entendia como colocar em prática. E o que acontece? Uma primeira materialização minha, assim, de fato, que eu considerei boa, grande, diferente das coisas que eu vim experimentando, demorou, deixa eu ver, mais de 1 ano e meio de práticas diárias e consistentes. E a dissolução do que eu não queria mais viver, gente, demorou um bom tempo, aí uns de 3 a 5 anos, tá? Tem alguns resquícios ainda que eu tô mudando, mas é possível. E quando a gente vê que é possível, a gente olha para trás e viu as coisas que a gente não gostou, seja em algum hábito, por exemplo, você pode estar muito contente com a sua saúde, com o seu relacionamento, pode estar descontente com a finança e profissão, ou ao contrário, né? Pode estar feliz com a finança e profissão e estar descontente com o relacionamento, com a saúde. Então, nessas áreas você vai mudar, porque muitas vezes a gente pode ter padrões mentais dominantes em áreas separadas. Ter muita produtividade de pensar em uma área da nossa vida e na outra não. Então a gente começa a colocar atenção nas diversas áreas. Primeiramente naquela área que está gerando maior dificuldade de dor no momento. É ali que você vai começar a observar o quê? Suas palavras.
O que você está falando sobre isso? A vida é dura, o governo não me ajuda. Se for, por exemplo, no quesito financeiro e profissional, minha profissão é dura, é difícil, não dá certo. Aí a crise chegou, tô na crise, não paro de ter conta para pagar, eu não tenho capacidade de oferecer um trabalho, eu não confio em mim mesmo, então os clientes não me valorizam, as pessoas não valem nada, ninguém me leva a sério, ninguém me paga. É isso aí que você vai ter na sua vida. Por isso que eu falo que por muito tempo eu vivi experiências que tem coisas que eu vivi, eu vou dar um exemplo. Eu desde criança, eu coloquei na minha cabeça, eu não sei se alguém colocou também, na minha família, enfim, acho que também ajudou, que eu tinha uma saúde de ferro, uma saúde muito forte. E eu sempre tive uma saúde muito boa. Nunca passei por graves cirurgias, internação, nada. Então, assim, isso foi uma crença produtiva e eu tenho até hoje uma saúde excelente. Pequenas contrariedades normais, principalmente que vem passando pelo decorrer do tempo, né, desse veículo que a gente vai utilizando muito, muitas vezes nem não utiliza de forma tão correta, mas tem uma saúde excelente. Então, essa é uma coisa que veio produtiva fácil para mim, já é boa. Mas por outros lados, muitas coisas eu vim me limitando, me podando e é possível mudar completamente e eu não consegui mudar do dia para noite. Então eu vou dar um exemplo para vocês também, para vocês observarem. Eu sempre que, por muito tempo na minha adolescência, infância, eu gostava de coisas boas, de viver coisas boas, eu achava que eu merecia viver coisas boas. Viver conforto, ter coisas boas, luxuosas, não excessivamente luxuosas, mas assim, coisas que eu gostava. E eu fui crescendo e com o tempo eu comecei a viver realmente uma vida abundante, uma vida próspera, né, cada vez mais, assim, muito bem, nunca me faltou nada, mas cada vez melhor. E depois eu comecei a me dedicar muito para a espiritualidade, olha só como que é, tudo é na mente, é pensamento. Eu comecei a me dedicar muito à espiritualidade, eu descobri muito cedo a espiritualidade, né, com 16 anos, e ao mesmo tempo que eu fui vivendo depois essa abundância, eu comecei a entrar em conflito entre o espiritual e o material. Me equivoquei muito e gerei muito sofrimento para mim mesma sem entender nada. E em determinado momento da minha vida, eu comecei a pensar que para que dinheiro? Dinheiro não presta, nossa, aquelas crenças padrão, né, gente? Dinheiro é mal, as pessoas que têm dinheiro, os ricos são ruins, fazem mal para os outros, passam os outros para trás, só consegue se dar bem se dando bem nas costas dos outros. Não, eu quero Deus, a espiritualidade. Nossa, gente, daí vocês podem imaginar, né, que eu gerei, a abundância que eu vivi e experimentava, eu comecei a desprezar e automaticamente, como se tornou meu padrão mental dominante, eu passei por várias crises. Crises de escassez financeira, nunca me faltou nada, assim, de básico, nem de bom mesmo, mas assim, perto do que eu acho que eu mereço e que eu quero e que eu experimentei por um tempo, por um bom tempo, eu passei a ter muita privação. E aí, depois que aconteceu, quando você passa por essa mudança, aí vem o vitimismo e você vê que sim, que o dinheiro é importante, que essa matéria aqui é fundamental. E que a gente está aqui por um motivo e que a gente tem que aprender a equilibrar e unir os dois, as polaridades, justamente, o espiritual com o material, não é? E utilizar essa energia chamada dinheiro de forma muito sábia e abundante. Comecei a mudar completamente meus padrões de pensamento e é claro que demorou um tempo, mas a minha realidade veio se transformando. Assim também na área, por exemplo, de parcerias de trabalho, de relacionamento, eu tinha uma manifestação compatível com o que eu pensava. E conforme eu fui estudando, eu fui percebendo e fui fazendo as mudanças e não foi do dia para noite. Algumas parcerias, por exemplo, dolorosas de trabalho, demorou tipo 2, 3 anos para eu conseguir dissolver, mudar de tão arraigada que estava, mas mudou. Então, quer dizer, hoje eu vivo parcerias incríveis de trabalho, hoje eu vivo na profissão que eu quero, que eu amo, eu me sinto muito bem. Hoje eu me considero no fluxo da abundância, vou cada vez mais expandir, crescer porque eu estou me desenvolvendo cada vez mais e é o que eu quero. Então, ou seja, tudo isso são escolhas na saúde, na parte de relacionamentos, tudo. Porque eu determinei em todas as minhas vidas o que eu quero, meu padrão mental dominante, e comecei a colocar eles na minha vida. Então, observe as palavras. Por meio das palavras, você vai observar seus padrões dominantes. Depois, você pode escolher utilizar a meditação com foco naquilo que você quer. Então, clareza do que você quer. Aí, você vai ter o seu padrão mental dominante claro, por meio de uma imagem. Crie uma imagem e pense nela consistentemente.
Comece com uma área da sua vida, como eu disse, aquela que está mais debilitada para fazer essa mudança, e vai observando aqueles padrões que muitas vezes vêm no começo, que é difícil mudar, não, é assim mesmo, isso não é assim e tal. Vai mudando isso por meio do Ho'oponopono, tá? Por meio de técnicas que vão te levar a dissolver mais rapidamente esse padrão e ir observando aquilo que você quer e colocando atenção, energia, foco naquilo que você quer. No começo pode ser um pouco desafiador, mas eu garanto, por experiência própria, que funciona. Porque eu hoje vou fazendo todas as mudanças na minha vida, priorizando. Ah, Lara, mas você tem tudo que você quer? Não necessariamente, porque eu priorizo. Então, assim, eu tenho tudo que eu quero como prioridade. Né? Então, por exemplo, se muitas vezes, mas você faz todas as viagens que você quer? Não, porque se eu tenho prioridade, por exemplo, hoje, fazer um trabalho, desenvolver um trabalho, né, de vida, e isso me traz mais bem-estar, riqueza do que o investimento, por exemplo, em várias viagens, o meu foco está nisso. Então, eu tenho que também fazer escolhas inteligentes e conscientes naquilo que eu quero dar mais força na minha vida. No momento que eu decidir, por exemplo, que é isso que eu quero, eu vou colocar mais atenção, força e investimento nessa área e vou conseguir, entende? Então, é possível você conseguir em todas as áreas, mas e observando o que você quer potencializar primeiro, priorizar primeiro, curar primeiro, deslanchar. E aí você vai fazendo aquilo que é necessário. Eu vou falando mais algumas questões aqui sobre do que eu quero falar, né? Que eu quero ler, porque são bem interessantes da gente pensar. Ó, o homem é um ser progressivo em constante crescimento diante de um oceano ilimitado de progresso, um universo de infinitas possibilidades. Você tem ideia do quanto você é rico? Só isso aqui dá para ficar falando uma hora, né, gente? O homem é um ser progressivo, ou seja, daí dá pra gente observar, eu tô progredindo, ou estacionei, ou eu tô nadando para trás, mas no sentido de que eu tô me fechando numa estagnação, que eu não saio do lugar. É uma escolha, não tem vítima, não tem coitada, é escolha, tá? Então, muitas vezes é mais fácil, o cérebro, ele não quer gastar energia, vai gastar muita energia, eu vou precisar fazer muita coisa, pensar gasta energia. Tá? Muitas vezes no fim do dia dá até dor de cabeça, mas é treino, é prática. Então, quem não quer pensar, quem não quer evoluir, vai ficar lá na estagnação. E se tá feliz assim, ok. Agora, se quer ir além e mudar a própria vida e ter resultados diferentes, não adianta ficar repetindo o mesmo padrão. Então, o homem, naturalmente, é um ser progressivo. Se a gente não tenta progredir por bem, vem várias questões na nossa vida que a gente fala, não acredito que isso aconteceu, mas é pra gente sair dessa zona de conforto e a gente dar um passo além para fazer essas mudanças. Então, até isso é bom, por mais que a gente pense que não é. Em constante crescimento diante, eu acho tão lindo isso, de um oceano ilimitado de progresso, gente. Então, a gente pode progredir sempre, sempre, cada vez mais. Isso é lindo, isso para mim, nem sei explicar o que eu sinto, porque é uma coisa tão incrível, ó, num oceano de infinitas possibilidades. Eu posso escolher todo momento, eu escolho estar aqui gravando esse vídeo, compartilhando esse conteúdo. Entende? Ao invés de estar, por exemplo, assistindo uma televisão, lendo um livro, passeando ou trabalhando, qualquer outra coisa na natureza, meditando, eu estou escolhendo, é uma possibilidade dentro de infinitas. Eu escolhi criar um canal, eu escolhi gerar um conteúdo que eu amo, compartilhar, que eu recebo esse conhecimento e dou esse conhecimento por uma das leis também do dar e do receber. Então, é uma escolha de possibilidade. Né, diante de uma imensa gama que eu poderia estar escolhendo aqui agora. Então, a cada momento, se você escolhe levantar ou não levantar, ficar dormindo até mais tarde, a hora que você escolhe levantar, se você escolhe escovar os dentes ou não escovar os dentes e ir lá tomar café da manhã ou ficar em jejum, se você escolhe ir trabalhar ou faltar no seu trabalho, se você escolhe absorver um conhecimento naquele dia ou simplesmente sentar na frente da televisão, se você escolhe brigar com uma pessoa ou simplesmente se calar diante daquilo e pensar numa melhor solução diante de um conflito, tudo isso são possibilidades que a gente está escolhendo a todo momento nesse oceano infinito de progresso, não é? Então, olha que que ricas essas informações simples, mas assim, fantásticas, que mudam a nossa vida. Olha, ele alerta nesse livro que eu citei que toda atenção deveria ser dada ao padrão mental dominante, pois irá regular as emoções, ações e direções em si, determinando suas experiências e destino pessoal. E isso é fato. Tem técnicas que eu pratico que eu aprendo a dissociar
Então, como assim, Lara? Você dissocia e você percebe que tudo é gerado por meio do seu pensamento. O pensamento gera uma emoção, gera uma química e gera uma ação. Então, tudo diante... Ah, Lara, mas, por exemplo, alguém chega aqui e me bate, eu não fiz nada para merecer aquilo. Diante desse ato, dessa atitude dessa pessoa, desse fato externo, você é totalmente capaz de criar a sua vida por meio do seu pensamento. Então, se a pessoa vem aqui e me bate, pode vir meus pensamentos automáticos de reação, instinto de sobrevivência, né? De lutar ou senão eu posso morrer. Só que eu posso dominar isso ou não. Posso levantar e já bater na pessoa. Foi aquele instinto mais primitivo automático. Veio o pensamento, me bateu, vai levar? Fui e já bati. Ou seja, veio o pensamento, rapidamente veio aquela emoção de raiva, de revide, já levantei e já bati. Tá? Questão de segundos. Posso simplesmente a pessoa vir me bater, eu parar e pensar, gente, coitada, por que essa pessoa, entende? Assim, isso é treino, tá? Por que essa pessoa teve essa atitude? Ela deve estar muito mal, ela, né? E nesse momento, ficar nessa situação nessa emoção de surpresa e questionar o que está acontecendo. Ou então, aquelas pessoas mais evoluídas, tipo Dalai Lama, ela pode pensar assim, nossa, eu sinto compaixão por essa pessoa. O que está acontecendo com ela para ela... Jesus, né? O que está acontecendo com ela para ela vir me agredir gratuitamente? Eu vou ajudar essa pessoa a entender o que está acontecendo. Ela deve estar precisando de ajuda. Entende? Então, os pensamentos me geram emoções. Se eu penso de uma forma compassiva, eu sinto se eu penso que essa pessoa pode estar precisando de ajuda, eu sinto essa empatia, essa compaixão, e eu tenho uma ação de ajudar. Se eu penso que aquela pessoa quer me matar, me agredir, esse pensamento me traz essa química de raiva, de ódio, de revide, e eu ajo para atacar. Então, nossos pensamentos são a base disso. Não tem fato externo que pode nos direcionar, não tem o governo que pode ditar nossa profissão, não tem, entende? Porque se fosse assim, por exemplo, você vê que, por exemplo, a riqueza, a prosperidade não está num lugar, porque numa cidade tem ricos, tem pobres, tem de tudo. Não é? Não está numa profissão, num segmento, porque senão todas as pessoas que tivessem aquele tipo de produto vendendo, aquele tipo de serviço, seriam ricos, né? Não é porque ela guarda muito dinheiro, ela acumula, ela poupa, porque tem muitas pessoas sovinas que ficam até doentes ali guardando aquele dinheiro, então isso não significa que ela é próspera, que ela é abundante. Ao passo que tem pessoas que gastam e vivem uma vida abundante, consumindo, gastando, mas gerando muita riqueza, muito dinheiro, e que são prósperos e ricos. Então, você vê que é de um lugar interno, que a riqueza, que a prosperidade, a abundância é de um lugar interno. E isso é prática consistente. Descobrir o seu padrão mental dominante olha, um grande salto. Se responsabilizar por esse padrão é outro salto. E mudar esse padrão requer muita disciplina. Isso gente, olha, não vou falar pra vocês que eu faço assim, não. Todos os dias, a todo momento, se auto-observando. Não é que você vai controlar os pensamentos, nem com esse negócio de positivismo. Ai, vou pensar super positivo agora, é ruim pensar negativo. Não, observe todos os seus pensamentos. Aceite, acolha até aqueles negativos, porque a gente tem todas as polaridades. Assim como as emoções, deixa passar pelo seu corpo. Quando vê essa emoção da raiva, olhe para ela, o que ela está te ensinando, quais são os pensamentos por trás disso. E com base nisso, vai fazendo as adequações. Mas eu vou agir com essa raiva? Ou eu escolho deixar essa raiva passar e escolher aprender com a questão, com o pensamento, com o estímulo externo que me gerou esses pensamentos, essas ações, e fazer diferente, para que eu vibre e crie uma realidade diferente, para não ter que ficar repetindo esse mesmo padrão na minha vida. Então, tudo isso é autoobservação, é treino, e é possível, assim, trazer grandes mudanças na nossa vida. Tem tanta coisa que eu queria trazer, no fim acabei falando muito, sem olhar aqui nas observações, mas eu vou trazer mais algumas coisas, o vídeo tá ficando longo. Por exemplo, Napoleão Hill é também que me trouxe muitas formas de pensar e de mudar a minha vida. Quando o Napoleão Hill, uma questão dele também que me fez mudar muito, com muitos anos, viu, gente? Eu comecei a estudar Napoleão Hill e aprofundar e praticar as coisas que ele falava mais ou menos em 2014. E demorou uns anos aí para eu ver resultados sólidos mesmo. Mas ele mesmo, se você ver o legado dele, ele ficou, acho que 20 anos
estudando as pessoas de sucesso, sem ter sucesso, estudando, aplicando, entendendo. Também quando ele abriu a porta do sucesso para ele, você entende? Ele perseverou, ele persistiu. E ele falava, ó, tem um propósito bem definido. Isso aqui veio mudando minha vida, gente, quando eu pratiquei também. Tem um propósito bem definido e persista insistentemente até conseguir. Então, é ter foco, planejamento mental, padrão mental organizado, planejamento organizado e ações. Tudo isso gera o que? O resultado da sua vida, tá? Então, observe aquilo que você realmente quer, porque a lei do pensamento é o quê? Nós pensamos, nós vibramos, nós criamos, tá? Que tá junto, muito unida com a lei da vibração, a lei da atração. Para pensar o sucesso ou fracasso, para vibrar, para materializar, nós pensamos nisso muito ou pouco. Então, assim, tudo são escolhas, tá? Isso foi um convite aqui para vocês adentrarem esse universo lindo. Eu sou apaixonada por essas leis. Cada vez eu me emociono, às vezes quando eu tô lendo, estudando isso, eu chego a chorar, gente, porque é como se confirmasse tanto nas minhas células essas verdades, e eu ter a possibilidade de conhecer aqui nesse corpo, de forma consciente, essas verdades e utilizar de forma prática, mudar minha vida e trazer a possibilidade para vocês de mudar a vida de vocês, assim, o que traz júbilo, assim, me traz alegria, exultação. Então eu agradeço muito a paciência de vocês por estar aqui comigo, tá? Estudando a respeito desse conteúdo incrível, que eu considero incrível, e vou dando prosseguimento aí nos próximos vídeos com as outras leis. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.